Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Meu nome é Davi Rodrigues, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Discursos e Fatos. E no vídeo de hoje vamos analisar a decisão da Federação Internacional de Atletismo que proibiu as mulheres trans de participar de competições femininas a partir do dia 31 de março de 2023. E aí você tem um grande disclaimer, que é um grande à parte para você fazer, que as notícias nenhuma no Brasil estão dando este detalhe dessa proibição. Ela proibiu para aquelas mulheres trans que passaram pela puberdade masculina. Isso é importante, Davi, importantíssimo, porque estão querendo passar a visão muito da mídia mainstream de que está se tratando de uma discriminação das mulheres trans, do movimento delas por igualdade, e não tem nada a ver com isso. É puramente uma questão física, corpo, não é uma questão de mente. Falando em mente, você está sentindo sua inteligência aumentar, seus neurônios e suas conexões aumentando? Não? É porque você não está inscrito no canal? Inscreva-se já! Muito bem, vamos analisar essa questão por dois focos. Primeiramente, o físico e segundo, a questão da opção da escolha sexual e como a pessoa se vê. No físico, questão de corpo, você só tem dois tipos, gente. Você tem o homem, que o gene é XY, e a mulher XX. Então, assim, físico, eu não estou falando mental. Mental você tem várias formas de como a pessoa se identifica. Heterossexual, homossexual, e por aí vai. E aí, LGBTQIA+. Vai, e vai ter mais ainda, e sem problemas, gente. Sem problemas. E o que acontece? No físico, por questão de DNA, gente, DNA, não é vontade da pessoa, é físico, DNA. O homem tem algumas vantagens quando se trata de explosão e massa muscular, força, explosão e massa muscular, em relação à mulher. Então, assim, no caso da mulher trans, que já passou pela puberdade como no corpo de homem, acontece que todas as vantagens do ganho em relação ao corpo da mulher, você vai ter, que são pelo menos três. Vamos lá para a primeira. Maior capacidade pulmonar entre 25 a 33% maior. É a quantidade de ar que você consegue puxar. Quanto mais oxigênio, mais energia. 2. Glóbulos vermelhos. Você tem muito mais concentração de glóbulos vermelhos por ml do que a mulher. E o que isso significa? Mais transporte de oxigênio, mais fornecimento de energia. 3. Maior nível de testosterona. Testosterona é tipo um anabolizante natural, que dá para você muito mais massa muscular e também energia, força, muito mais força e volume de massa. Então, assim, tanto é que a primeira proposta da da Federação Internacional de Atletismo foi ir medindo o nível de testosterona das mulheres trans nos últimos 24 meses para não ser maior do que 2,5 nanomol por litro. Mas aí não teve a adesão a esse tipo de proposta. Elas não quiseram. Então, assim, aí você já começa a ver também que faltou um manejo assim dos atletas trans. Então, assim, é importante destacar que essa decisão ela é relativa às atletas trans que passaram pela puberdade masculina. Se ela não passou pela puberdade masculina, se ela já fez a redesignação sexual antes disso,
não tem problema, tá? Liberado. E por que isso? Por que a federação decidiu escolher este caminho? A federação falou: olha, nós estamos querendo priorizar a questão de justiça e integridade da competição feminina. Porque depois que você passa pela puberdade masculina, você tem a questão de estar ganhando, ter uma capacidade pulmonar maior, você tem mais glóbulos vermelhos que transportam oxigênio por ml do que o corpo da mulher. Você tem um nível de testosterona consideravelmente maior, mesmo quando você tem tira o testículo, né? Então você tem que ficar sempre verificando o nível da testosterona. O coração, o próprio coração masculino, ele bombeia mais sangue. Então tudo isso são fatores que contribuem para, no caso do corpo masculino, para um ganho de potência, energia e velocidade nos esportes que assim exigem. Então esse caso de ter separação entre homem e mulher nos esportes não é uma questão muito ideológica, que é mais é física mesmo. Que vou dar um exemplo aqui para vocês da maratona. A maratona masculina tem um recorde mundial de 2 horas, 1 minuto e 40 segundos. Enquanto a feminina está em 2 horas, 15 minutos e 25 segundos. Então, assim, o corpo masculino ele assegura uma vantagem de força, potência e velocidade. Então, assim, fica injusto, né, em qualquer modalidade que você precise disso. E ainda tem um outro ponto a se considerar em relação ao corpo masculino ou feminino, no caso da mulher trans. As mulheres corpo XX menstruam. Cada mês, pelo menos, você bota, tem uma semana que você tem o período da TPM e a menstruação. Então, assim, nesse período, elas não estão no seu auge físico para fazer treinamento. Agora, imagina você em um esporte de alto rendimento, como o atletismo, a pessoa tem, num ano, 12 semanas a mais, eu estou arredondando aqui, 12 semanas a mais para treinar sem ter diferença física hormonal no corpo dela, em comparação a todas as outras competidoras, além de ainda ter uma maior capacidade respiratória, muscular, desenvolvida do sangue de transportar mais oxigênio. Então, esses foram um dos pontos considerados pela Federação de Atletismo. E aqui eu vou dar o caso da nadadora Thomas, né, acho que ela é canadense, não sei se ela é canadense, é americana, que ela era nadador, era um homem, né, e fez depois a mudança, já tinha passado pela puberdade, e aí fez a mudança e virou mulher trans, fez a mudança, a redesignação sexual. Enquanto ela estava como homem, antes de fazer redesignação sexual, era um bom atleta, mas assim, não era um atleta excepcional. Agora, depois que fez essa redesignação, quebrou recordes nas categorias dos 200 e dos 500 metros de nado livre universitário. E além disso, fez um novo recorde dos 1.650 metros do nado, chegando 38 segundos à frente da segunda colocada. Então, assim, você vê que tá dando diferença, né? Que não é a questão física ainda tá se impondo, ainda é muito grande a vantagem em comparação ao corpo de mulher XX, a herança após a puberdade, né? O ganho que dá, no caso, o corpo masculino de diferença para mulher, o corpo feminino numa competição feminina. Agora, e outro ponto que é importante considerar é que a Federação Internacional ainda está aberta aos estudos. Ela proibiu agora, mas ela criou um grupo de trabalho para analisar a questão, porque você tem a própria questão da inclusão do atleta, né? Porque alguém vai ter que ser sacrificado nessa história. Ou as atletas femininas com corpo XX,
com a desvantagem em relação a nítida desvantagem física que em relação a atleta XY do gene, ou até a questão da atleta, da mulher trans, que vai se sentir, com toda razão, excluída, né? Porque ela se vê como mulher. Então não é a questão do. Não foi pela questão do esporte que ela mudou, é como ela se vê, né? Então, assim, alguém vai ser sacrificado, porque ela não vai querer participar da competição masculina, porque ela não se vê como homem, tem todo o psicológico envolvido nisso. Então, assim, são questões complexas, são questões complexas e que a ciência ainda não conseguiu, por exemplo, ver um fator de mudança que também altere essa parte física nas atletas mulheres trans para igualar, né, com as mulheres com genes XX. Então, é realmente uma questão, gente, é difícil. Então, por agora, devido à questão física exclusivamente, não tem nada a ver com a questão da opção, do pensamento, da inclusão, é mais físico mesmo. A Federação Internacional de Atletismo decidiu pela proibição das mulheres trans. Então, é essa análise que eu queria fazer. Queria muito saber qual é a sua opinião sobre isso. Deixa aqui abaixo. Lembre-se, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!